esse nascimento. Vivo pra Deus e dediquei meu coração a Ele, e aceitei viver pertinho dEle, e a luz dele se reflete em mim. Busco a Deus e vivo só na dependência dEle, faço de tudo pra agradar a Ele, sou a vontade que me faz feliz. Sou diferente em meio à multidão, e escolhi andar na contramão, mas rumo ao céu. Meu coração é dele, Dei de presente a Ele, e em troca recebi um amor
Oi, som. Oi, som. Aleluia. Oi, amém? Aqueles que estão nos assistindo vão passando aí o feedback. Hoje nós estamos aí com a nossa
cameraman, aqui Ellen, né? Ela está por trás das câmeras. E qualquer variação no som ou melhora, qualquer dica, você vai passando aí nos comentários e a gente vai aqui cuidando, tá bem? Para que a gente consiga chegar aí com qualidade. Amém? Ilane, eu falei quem? Oxe, ela está por trás das câmeras, mas em casa. Um abraço, meu amor. Eu estou próximo de Alex aqui. Amém? Então, hoje nós estamos começando o culto de capacitação e oração. Era assim o nosso culto de quarta-feira. E estamos dando o pontapé inicial de uma nova sistemática que eu creio que vai se perdurar também nos nossos cultos quando tudo voltar ao normal. Amém? Hoje nós louvaremos, iremos orar, mas acima de tudo hoje estudaremos de um modo mais aprofundado. Por isso que hoje está aqui do meu lado nosso irmão John, né? Você disse grande teólogo, estudioso, que está aqui conosco, servo do Senhor, mas é um jovem que ama a palavra, que ama estudar a palavra, e hoje nós vamos compartilhar aqui esse estudo, que hoje dá início a uma série de estudos sobre as últimas coisas, né? E é bem peculiar esse estudo, porque nós estamos em um tempo bem emblemático para isso, tá bem? O áudio está aí bom, está chegando aí, vai dizendo aí se está tudo ok. Vá também compartilhando, né? Os jovens vão chamando, dê uma ligadinha para esse povo que está fissurado em série, tá certo? Eles vão ficar na série, Jesus vai voltar e eles vão ficar com o Messias da Netflix mesmo. Amém? Tá certo? Então vá convidando o pessoal que daqui mais ou menos 8 horas nós começamos o estudo. Amém? Vamos abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo de número 24. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Do versículo 1, amém? Do versículo 1 até o versículo de número 6. Você pode também abrir a sua Bíblia, fazer uso desta palavra, que é espada, que é pão, que nos alimenta. Em nome de Jesus. Que verdades dessa palavra sejam reveladas ao seu coração, que o Espírito Santo hoje possa lhe auxiliar na compreensão de todas as verdades que estão incutidas, escritas nessa palavra. Assim diz a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Eu já havia até comentado sobre esses versículos de forma indireta quarta-feira passada, e hoje que nós vamos começar um estudo sobre as últimas coisas, um estudo escatológico. Jesus começa agora a preparar os seus discípulos para uma mensagem do futuro, para uma mensagem de coisas vindouras. E agora eles
estão agora preocupados em saber quando essas coisas aconteceriam. E tudo que é do amanhã, ela acaba trazendo ao coração do homem insegurança e traz ao coração do homem uma sensação de fato de insegurança. E agora eles estão questionando, ansiosos. Jesus começa a falar sobre as últimas coisas. Jesus começa a tratar sobre determinadas pessoas que poderiam usar desta palavra profética para enganá-los. E Jesus começa a traçar um cenário caótico, um cenário difícil. Mas Jesus pede que eles não se assustem. Jesus pede que eles não venham se assustar com aquelas coisas. E agora Jesus está tratando de coisas, olha, caóticas, né? Jesus está falando sobre rumores de guerra. Jesus está falando sobre, e ele fala posteriormente sobre reinos contra reinos, fomes, pestes, terremotos. Mas ele pede para os discípulos não se assustarem. Hoje que nós iremos tratar sobre coisas, começaremos a tratar, essa mesma palavra ainda está em evidência e precisa estar para a igreja. A igreja não precisa estar receosa, ansiosa com amanhã, porque amanhã está guardado por Deus. O amanhã já está reservado em Deus, o amanhã já está projetado em Deus. Amém? Então, deixa a ansiedade de lado, deixa as preocupações de como as coisas vão correr. As coisas vão correr conforme o Senhor já determinou. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos permitiu estar aqui. Agradecer pela graça, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo dom da salvação. Aleluia, em o nome de Jesus Cristo. Pai querido e amado Deus, diante da Tua presença, Pai, nós nos encontramos nesta noite gratos, felizes, Pai, por estar vivenciando este momento, esse instante, com os nossos corações tristes, no sentido de vermos a dor do outro, a dor do nosso próximo, de vermos, Senhor Jesus, a humanidade em flagelo, mas também felizes porque a Tua palavra tem se cumprido. Felizes porque a Tua palavra tem se revelado como ela é verdadeira. Aleluia. E por isso, Senhor Jesus, os nossos corações estão felizes, porque tudo aquilo que o Senhor tem, aleluia, predito na Tua palavra, tem ao pouco, Senhor Jesus, aleluia, a cada instante, a cada momento, se construindo todo um cenário da Tua vida. E a Tua igreja está ansiosa, Senhor Jesus, aleluia, pela Tua vinda. A Tua noiva, Senhor Jesus, aleluia, está com as lamparinas preparadas. Nós sabemos que nesses tempos, em tempos de apostasia de fé, muitos estão com as suas lamparinas vazias, outras estão com as suas lamparinas, Senhor Jesus, aleluia, em uma quantidade parcial de azeite. Mas, Senhor, prepara a Tua noiva para que ela esteja com as suas lamparinas totalmente cheias, porque o cenário tem apontado para a Tua vinda. E nós, como Tua amada igreja, Senhor Jesus, aguardamos ansiosamente por aquele dia, aleluia, onde as coisas serão restauradas por completo, onde as coisas, Senhor Jesus, aleluia, se encontrarão na perfeição do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, aleluia, abençoa cada um daqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Que cada louvor, que cada oração, que cada palavra, que o estudo a ser ministrado nesta noite, seja para a honra, glória e engrandecimento do Teu nome. Reina no nosso meio nesta noite. Espírito Santo, instrumentaliza, Senhor Jesus, as nossas vozes. Instrumentaliza, Senhor Jesus, os nossos instrumentos. Seja a nossa voz, seja o instrumento, meu Pai, da qual nós manuseamos, mas aquilo, Senhor Jesus, aleluia. Espírito Santo, incendeia cada palavra. Espírito Santo, aleluia, visita o coração das pessoas para que eles possam ser tocados, convencidos, para que a Tua palavra, que é verdade, possa se revelar aos corações de cada um dos que nos ouvem nesta noite.
que o lugar da qual essas pessoas estejam sejam tomados pela presença do Espírito Santo, e que nós possamos, a partir desse momento, Senhor Jesus, adentrarmos numa atmosfera espiritual, que os nossos corações estejam sintonizados tão somente nos céus, para entender o teu querer, para entender a tua vontade, para entender os teus desígnios. É assim que nós te pedimos, e é assim que nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Diga amém? Amém. Amém. Aleluia. Vamos ouvir mais um louvor, aleluia, dos nossos amados irmãos Natália e Alex, para quem não conhece.
Senhor. Som, aleluia. Amém? Vamos começar para a melhor fatia do bolo. Não que as outras fatias não sejam do bolo, é do mesmo bolo, mas é a melhor fatia do bolo. Amém? Que é a palavra do Senhor, a melhor parte. Hoje nós começamos como nós falamos no início, um estudo sobre as últimas coisas. E assim nós não nos atemos unicamente ao livro de Apocalipse, porque com certeza nós estudaremos e veremos que o livro de Apocalipse ainda tem muito mais as últimas das últimas coisas, né? Então nós estaremos fazendo dentro das nossas limitações. Não esperem de nós, né, grandes escatologistas. Nós somos apenas servos do Senhor que fomos buscar na sua palavra, né, e no material que possa ser acessado para trazermos à igreja a revelação daquilo que já está revelado na palavra. Então nós não espero que nós venhamos decifrar, né, trazer coisas além daquilo, ou achismos, né, do mão de homem, mas vamos aqui se limitar àquilo que o Espírito Santo nos permite entender. Amém? Então vamos adentrar, não fique com medo. Há poucas semanas eu passei em um comércio aqui e havia uma caixa, ela não evangélica, e essa caixa começou a conversar comigo que havia passado uma senhora lá, e a senhora disse: olha, minha filha, essas coisas estão acontecendo, está tudo escrito em Apocalipse. E ela começou, né, e eu percebi que ela estava bastante ansiosa, porque ela tentou ler Apocalipse. Ela disse: eu fui ler, mas aí eu parei logo, porque eu fui assustado, né? Então, para nós compreendermos e lermos as coisas relativas a lermos a palavra, ou profecias contidas na palavra relativas às últimas coisas, né, nós só teremos tranquilidade em lê-las se nós estivermos com a esperança fixada verdadeiramente na volta de Cristo, né? Se nós não estamos aguardando Cristo, então nós ficaremos atribulados com aquilo que está sendo revelado, porque não há uma esperança por trás disso tudo. Amém? Então nós vamos adentrar nas últimas coisas, mas em nós isso gerará muito mais esperança, alegria, contento, porque nós estaremos vislumbrando como Cristo projetou, né, ou como Cristo organizou o final de todo esse projeto da humanidade que começa no Éden, né, e finda na volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos se reservar o estudo das 70 semanas proféticas de Daniel, lá em Daniel capítulo 9, né? Hoje quem vai conduzir, eu só vou ficar aqui aperreando ele, né, indagando algumas coisas, mas hoje nosso irmão Jonathan, que já há um tempo já vem estudando a palavra, ele vai hoje conduzir mais o estudo e a gente vai fazendo alguma pontuação. Então pega a caneta aí, tá certo? Desliga o jornal, porque não tem como fazer um estudo você assistindo a série com o olho direito e o outro no celular, tá bem? Então vamos falar algumas coisas que precisam de tempo, de compreensão. Então desliga as coisas, manda o pessoal sair da sala quem não está, ou então vai para outro quarto quem não está tendo um tempo de quê mesmo? Não sei, tá certo? De privacidade, é isso que eu queria falar. Amém? Então vamos lá, irmão Jonathan. Vamos lá alimentar o coração. Paz do Senhor, pessoal. Amém. Deus abençoe vocês. O pastor mesmo falou, nós iremos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Quero deixar bem claro para vocês que escatologia, quando a gente fala de escatologia, últimas coisas, ela não está somente no livro de Apocalipse, não.
a escatologia bíblica, o estudo do fim das coisas, ela se encontra em toda a Bíblia. Então, tem uma frase de um teólogo que eu gosto muito, Eduardo Reis, dele. Ele diz assim: a Bíblia é como se fosse um quebra-cabeça, e quem tem o Espírito Santo é capaz de montar esse quebra-cabeça, com o que Deus permitir, claro. E nós iremos estudar sobre as 70 semanas de Daniel, vai ser uma introdução. Também, no desenrolar desses dias, a gente vai começar a estudar sobre o arrebatamento, sobre os sinais, sobre o anticristo, sobre a segunda vinda de Jesus, onde ele vai aparecer para que todo olho verá, e assim sucessivamente. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Daniel. Repetindo, eu peço que todos estejam com a Bíblia. Quem quiser pegar uma folha, um caderno para anotar, vai ser bom, para que a gente não possa se esquecer desse estudo. Vamos lá, Daniel 9, capítulo 9, verso 20. Pastor, qualquer coisa que você tiver querendo comentar, pode comentar também. Vamos lá. Amém? Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Nesses dois versos que a gente acabou de ler, nós vemos que Daniel ele estava orando por Israel. É importante lembrar de um fato que aconteceu antes, porque Israel era uma nação que passava um tempo obedecendo ao Senhor, mas depois passava um tempo se rebelando contra o Senhor, adorando outros deuses. E essa rebeldia fez o Senhor derramar uma ira sobre Israel, ao ponto que levou Israel para ser cativa das outras nações, ou seja, prisioneiro, escravo. Foi o que aconteceu com Israel nesse tempo. Israel estava sendo escravo da Babilônia, não é isso, pastor? E Daniel, eu acho maravilhoso isso, porque mesmo Israel passando por essas coisas, mesmo ele vendo que Israel estava destruída, é maravilhoso ver que ele nunca se esqueceu da sua origem, nunca se esqueceu de orar por Israel. E eu deixo essa reflexão para a gente hoje, que a gente não deixe de orar por São José do Egito, não deixe de orar pelo nosso Brasil, porque por mais que a nossa nação queira desagradar a Deus, é um Deus que está ouvindo as nossas orações por essa nação. E Ele é capaz de fazer o povo se arrepender. Amém? Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício. Esse homem Gabriel, como todos já sabem, é um anjo. Aqui fala de homem porque ele era semelhante a um homem. Mas nós podemos ver que ele é um anjo, porque ele voava e era uma visão espiritual. Verso 22. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Eu acho muito interessante os detalhes da palavra de Deus, porque o anjo, quando vai entregar a mensagem de Daniel, ele diz uma coisa sobre Daniel. Ele não disse assim: Daniel, eu vim entregar essa revelação a você porque você ama muito a Deus. Não, ele disse assim: Daniel, eu vim entregar essa revelação da parte de Deus a você porque você é muito amado. Aleluia. Que a gente entenda uma coisa nesse estudo: para Deus te dar algo, alguma vitória em alguma coisa da sua vida,
alguma vitória espiritual, algo que você tem pedido, conversão da sua família, seja o que for. Quero que você deve ter esse sentimento no seu coração, esse pensamento, esse entendimento, que você é muito amado. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que Deus pode nos ajudar em qualquer circunstância. E é essa mentalidade que Daniel tinha. Que você possa crer nisso. Você que está assistindo essa live, você é uma pessoa muito amada por Deus. Ele enviou seu Filho para resolver o nosso maior problema, que era o inferno. Vamos continuar. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar porque és meu amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu acho que ao ler esses versículos, muitas pessoas dão um nó assim. Deu um nó na mente. Porque isso que nós estamos vendo hoje falar para Daniel, essa explicação, e é porque isso é uma explicação, irmão. Mas é uma explicação em uma linguagem profética. Ou seja, Daniel, ele entendia daquilo que eu estava falando. Era algo das coisas futuras que iriam acontecer. Não falava somente sobre o fim das coisas, mas também sobre o processo até chegar lá. Amém? Pastor, tem alguma coisa a acrescentar nisso? Até agora? Tem. Pode falar. Amém? Som. Assim como o irmão John falou, né, que essas palavras que foram ditas a Daniel eram uma explicação, de fato era uma explicação de uma profecia já predita por Jeremias. Se nós formos ler lá no capítulo 9, no mesmo capítulo, no início, ele está a estudar os escritos, né, e as profecias anteriores. E no versículo 2 diz que no primeiro ano do seu reinado, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias em Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele já estava próximo, se eu não me engano, já era naquele ano que Daniel viu, já era 67 anos, né? E já estava próximo da quantidade de 70, né? Literal. E ele começa a ficar ansioso, né? Com isso, porque acabaria os 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, acabaria com o cativeiro. Mas só que aí nós vamos entender que há coisas na Bíblia que são entendidas de modo literal e há outras coisas, né, que são entendidas de um modo, às vezes, né, e nesse entendimento às vezes é menor, de um modo simbólico, né? Então ele estava receoso, ele vira o seu rosto para orar e jejuma, veste pano de saco, de cinza, porque ele estava vendo se aproximar os 70 anos de Jeremias e não chegava. Aí agora entra nessa questão do irmão John, que ele está dizendo que o anjo, né, estava explicando a ele. E agora ele está explicando uma profecia que ele já havia revelado a Jeremias. Tá certo? Eu estou só?
Ele ontem, a gente se sentou ontem, ele me ensinou bastante coisa. Amém, irmãos? E é interessante isso. Se nós analisarmos o contexto das 70 semanas, ela expressa a vontade de Deus. E a vontade de Deus era remir Israel. Vamos lá, vamos pensar. O contexto dessas 70 semanas, ela está exclusivamente falando sobre o contexto de Israel. Nesse momento, a gente pode ver a partir do verso 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo, Israel. Ou seja, Daniel orava por Israel. E a revelação das 70 semanas indicaria uma profecia feita para Israel. E a gente vai estudar mais isso. No verso 24, nós podemos ver: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para cessar a transgressão. Como assim cessar a transgressão? A gente pode ver aqui, acabar com a transgressão, ou seja, restringir o pecado, em particular o de Israel no fim dos tempos. Entenda uma coisa: a vontade de Deus nesse tempo era acabar com o pecado de Israel, porque ela havia se rebelado contra Deus, e durante esse processo, durante essa profecia que Deus colocou no coração primeiro de Jeremias e depois de Daniel, ele queria acabar com a transgressão de Israel, para que Israel fosse uma nação fiel ao Senhor. E isso só irá acontecer verdadeiramente no fim dos tempos, quando Israel começar a ver que o verdadeiro Messias se chama Jesus Cristo, e eles o crucificaram fora de Jerusalém. Vamos lá. Segundo, para cessar a transgressão é o primeiro. Segundo, para dar fim aos pecados, ou seja, julgar os pecados para encerrá-los de vez. Como é que Deus poderia fazer isso? Como é que Deus poderia encerrar pecados de uma nação que vivia se rebelando a Ele? Pela morte de Cristo. Só assim. Só assim Israel pararia de se rebelar contra Deus. Pararia de ser uma nação que a Deus se calar em algum momento, eles pegavam e começavam a adorar outros deuses. A Deus, começando, por exemplo, Deus começa a testar Israel em um determinado tempo, para ver se Israel era fiel a Ele. Mas não, Israel começava a adorar outros deuses, deuses feitos por mãos humanas. E Deus abominava essas coisas, Deus odiava essas atitudes. E nós começamos a ver que o plano de Deus é perfeito, desde a antiguidade, desde antes da fundação do mundo, há um propósito eterno. E essas 70 semanas fazem parte desse processo. Primeiro é acabar com a transgressão, para acabar com o pecado de Israel, em particular no fim dos tempos. E segundo, é dar fim ao pecado para que ela nunca mais peque diante de Deus. Amém? Tem alguma coisa para acrescentar? Vamos lá. Terceiro, expiar as culpas. O que significa uma expiação plena para cobrir o pecado com o sangue de Jesus? Isso é interessante, porque como nós sabemos, Israel, ao sacrificar um animal, ele cobria o pecado do povo naquele dia. Só durava um dia. Ele pegava, entregava para o sacerdote um cordeiro puro, que não tinha nenhuma mancha, e o sacerdote levava no altar e ele sacrificava o cordeiro. Então o cordeiro, pelo sangue do cordeiro, que já é uma tipologia de Cristo, o cordeiro que Israel sacrificava diante de Deus já era uma tipologia de Cristo. Ou seja, um cordeiro, um animal. O sacerdote matava um animal, sacrificava um animal diante de Deus, e aquilo saciava a justiça de Deus por um dia. Estão entendendo? Aquele cordeiro, aquele animal saciava a justiça que Deus exigia dos homens por um dia. Amém. Mas Deus tinha um propósito maior. Ele queria saciar eternamente a sede por justiça, vendo a humanidade, e só pelo sangue do Filho dele. Só o sangue, só a expiação plena do sangue de Jesus poderia remir Israel por completo. Só o sangue de Jesus Cristo derramado no madeiro poderia fazer com que Israel se arrependesse dos seus pecados. Como se
Israel só fosse remida por um sacrifício pleno, um verdadeiro, um sacrifício perfeito. Porque quando Arão matava um cordeiro, Arão era sacerdote, para quem não sabe, quando ele matava um cordeiro, isso queria dizer que ele estava, era um sacrifício, mas não era um sacrifício perfeito, era imperfeito. Por quê? Porque durava só um dia o perdão de Deus sobre Israel. Estão me entendendo? Mas no momento que Cristo morreu, ele estava dizendo: o meu perdão agora é eterno. Eu remirei vocês por completo. Aleluia. Não tem essa de mais ou menos. Com Deus a expiação é plena, é perfeita. Não tem manchas. Amém? Amém. Pode continuar, pastor? Amém. Vamos lá, e por último, depois de ele dizer que iria expiar a iniquidade, ele diz: e trazer justiça eterna para selar a profecia e a visão e para o justo santíssimo. Vamos lá, justiça eterna. A justiça eterna do povo de Daniel em sua grande mudança após séculos de apostasia. Para a gente começar a entender, o povo de Israel vinha de um momento muito grande de transgressão. Então Deus fez isso com eles, fez com que eles fossem ir para cativeiro pela Babilônia, para serem escravizados pela Babilônia, para se arrepender dos seus pecados. Segundo, dar fim ao pecado eterno de Israel, expiar as culpas pelo sangue de Jesus e trazer justiça eterna. Como que Deus poderia trazer justiça eterna para Israel? Como eu acabei de falar, os salvando plenamente. Irá acontecer um tempo em que o reino de Deus irá se manifestar por completo, e lá não existirá mais culpa nem pecado. Quando o reino de Deus vier literalmente, como a Bíblia mesmo diz em Apocalipse 20, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia. Aleluia, Jesus. Isso já é uma tipologia daquilo que iria acontecer. Essa justiça eterna quer dizer que nós não vamos mais se preocupar em desagradar a Deus, porque a todo tempo nós começaremos a agradá-lo por completo. 24 horas do nosso dia, agradando a Deus. Meu Deus. Nós não vamos ter aquele peso de: eita, eu estou com medo de pecar contra Deus. Não, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso corpo será um corpo de glória, um corpo que vai glorificar a Deus. Isso é maravilhoso. Isso já é uma tipologia do que Deus iria fazer conosco. Mas falando sobre Israel, ele ia trazer justiça eterna dessa forma, quando não acontecia mais pecado. Amém? Quer falar alguma coisa? Posso continuar? Vamos lá. Cumprir a visão das 70 semanas. E por último, e o mais importante, claro, que é cumprir a visão das 70 semanas. Porque quando Deus deseja realizar uma profecia, quando Ele fala uma profecia, Ele quer que ela cumpra. E ela precisava passar por essas etapas até chegar no propósito eterno final. Que Ele, como em Apocalipse diz: e eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, a vontade de Deus é tabernacular conosco. Aleluia. Morar conosco, estar conosco, estar com Israel. Amém? Tem linhas teológicas errôneas que falam que no momento que Jesus nos escolheu, nos salvou, nos remiu, Ele desistiu de Israel. Ele esqueceu Israel. Não, irmão. Tem gente que pensa que Israel foi esquecida por completo, eternamente. Não. É só um tempo de cegueira que eles estão passando. No futuro, eles encontrarão a salvação. Amém? Amém. Vamos continuar. Deixa eu dar uma avançada aqui, pastor. Que eu separei os estudos que estavam muito. Peraí. E outra coisa também é interessante a respeito disso, né? Se Deus abandonou, né? Dessas linhas errôneas que nosso irmão João falou, que Deus abandonou de maneira nenhuma. Deus, lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos capítulo 11, o que fala é que Deus
nos enxertou na videira. Né? E é bem interessante que o apóstolo Paulo faz uma repreensão aos próprios gentios, porque ele era considerado apóstolo dos gentios, e ele diz: olha, se Deus teve a capacidade de retirar os ramos originais, né, muito mais ele não teria a capacidade de extirpar vocês que são enxerto. Né? Então, e ele faz também o contrário. Depois ele diz: se Deus os enxertou, e ele usa até uma planta, ele diz que os gentios vieram de uma planta qualquer lá, sabugeiro, alguma coisa assim, sabugueiro, sambugeiro. E ele disse: se o Senhor os enxertou, vindo vocês do sambugeiro, né, os enxertou, muito mais não poderia o Senhor enxertar novamente ou recolocar novamente na videira aqueles que eram ramos da própria videira. Né? Então Deus tem um projeto, e Deus, a gente estava conversando sobre isso ontem, e Deus preza pela fidelidade dele. Né? Deus tem uma aliança com Israel, irmãos. E essa aliança, mesmo que pela parte de Israel seja quebrada, Deus vai manter essa aliança até o final. Glória a Deus. Agora a gente vai estudar, irmão. Peço que você abra um pouquinho, vamos pensar um pouquinho nisso. Eu acho que o pastor já tem uns cálculos dele. A gente vai quebrar um pouquinho a cabeça aqui, mas só tenha calma, tá certo? Vá com calma aí. Aí depois, se você não entendeu bem essa parte, depois você pode falar. No Facebook vai ficar gravado, e depois você vai lá e vai pegando com calma para estudar, né? Mas você vai entender, tá certo? Então, pessoal, vocês estão entendendo até aqui? Se eles estão entendendo, era porque eles falassem, tá ligado? Pronto. Vamos lá. Assim, pessoal, vamos ler de novo o verso 24, 25 e o 26, do capítulo 9 de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para nós começarmos a entender, existe, como eu já falei, existe uma linguagem profética quando Deus se refere à humanidade ou às coisas futuras. 70 semanas, na linguagem nossa, quer dizer 490 anos. Ou seja, cada semana é 7 anos, não é isso, pastor? Cada semana é 7 anos. Ou seja, essa profecia, para se cumprir por completo, ela teria que durar 490 anos, olhando pela ótica soberana de Deus, na verdade, pela ótica de Deus. E não é aleatório assim, né? Não é, porque nós fizemos aqui um joguinho e descobrimos que cada semana eram 7 anos. Né? É porque o próprio povo, pelo hábito do povo, eles já tinham uma contagem de tratar uma semana de ano. Né? Quando foi transcrito para a nossa linguagem, se perdeu um pouco do original, né? Até que eu anotei aqui aonde a gente encontra isso. Né? Olha, se formos traduzir literalmente 70 semanas, ela é 70 setes, né? Porque semana também no hebraico significa 7, e 70, 7, né? Então, quando foi traduzido, então nós teremos 70 vezes 7. Aí você vai encontrar lidando Gênesis 29 e 27. É só para você entender que a gente não fez um cálculo aqui louco, aí chegou 490. Né? Mas não é 70 semanas, como é que é 490 anos? Mas o povo de Israel contabilizava assim, Gênesis 29, 27. Lembra lá quando Labão engana Jacó? Por último, ele é enganado, ele entrega a Léa, ele queria Raquel, e ele pede, não, então eu não trabalhei uma semana, então eu vou trabalhar mais uma semana de 7, que seriam 7 anos. Entendeu? Lá em Levíticos também, capítulo 25, versículo de número 8, ele também, quando fala do jubileu, né, que era aquilo de a cada 50 anos que era decretado o jubileu, ele também trata lá sobre esse semana de 7. São 7, uma semana
de 7 anos, tá certo? É bom até a gente dar uma lida para o pessoal cessar toda a dúvida. Em Gênesis 29 e 27. Abram suas Bíblias, por favor. Gênesis 29 e 27. Gênesis 29 e 27. E diz assim: cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servireis. Ou seja, para Jacó queria se casar com Raquel, não é isso? E ele passou 7 anos trabalhando para depois de 7 anos se casar com Raquel. Para se casar com Raquel. Só que na linguagem bíblica, os judeus chamavam uma semana de 7 anos. Deixa eu só encerrar aqui, porque Pronto. deu tempo. Aguardemos só um pouquinho aqui enquanto a gente restabelece aqui a live do Instagram, tá certo? E vá aprendendo a aprender. Porque tem gente que só quer escutar palavra de bênção, por isso que tem um monte de crente desesperado. Quando a trombeta vai tocando, quando as coisas estão se aproximando do fim, estão tudo louco, desesperados, porque não aprenderam a ler palavra, a entender a palavra, ficam aguardando só live de bênção, live de profetada. Então aqui é palavra, tá certo? Então aprenda a ouvir palavra. E isso a gente tem que comer, tá certo? Tá bem? Então voltando aí para o Instagram. Estão entendendo bem o que o povo aí? Vocês estão compreendendo? Vocês querem que a gente explique mais alguma coisa? Pode ir? Vamos lá. Gênesis 29, 27. Como eu disse, cumpre a semana desta. Isso é Labão dizendo a Jacó, porque Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel. Mas Labão, malandro, enganou Jacó e deu Lia, a mulher que ele não queria se casar. Então a Bíblia diz que Jacó trabalhou por mais uma semana, ou seja, mais 7 anos, para ter a mulher que ele desejava casar, que era Raquel. Então, desde esse tempo, muitas outras evidências bíblicas apontam que os judeus se referiam a anos por semanas também. Vamos lá. Agora a gente volta para Daniel. Ele já está lá. Vamos lá. Verso 25, pessoal. Sabe, Daniel 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, desde que Daniel teve essa profecia revelada a ele, a Bíblia se refere a um tempo em que os muros de Israel serão reconstruídos. Onde nós vimos essa passagem na Bíblia? Que os muros de Israel, depois do tempo de exílio, foram reconstruídos. Em Neemias, não é verdade? A Bíblia diz que Neemias reconstruiu os muros de Israel quando eles estavam todos derrubados. Vamos ler Neemias, por favor? Neemias, a partir do capítulo 1, do capítulo 2. Neemias, capítulo 2. É bom sempre a gente ir folheando a Bíblia, porque o pessoal vai cessando as dúvidas, vai querendo mais e mais. É bom que todas as dúvidas acabam quando eles veem mesmo que estão na Bíblia. Neemias 2, verso 1. Que diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Isso é Neemias falando. Porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei lhe disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo?
E o rei lhe disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Verso 6. Então o rei lhe disse, estando a rainha assentada junto a ele: quando durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parecer bem, deem-se cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Como nós podemos ver nesse capítulo, capítulo 1, Neemias é enviado por Artaxerxes para reconstruir os muros de Jerusalém, de Judá, de Israel, naquele tempo em que ela havia sido exilada, destruída. Amém? Vocês estão compreendendo? Amém. Aí, desde a visão que Daniel teve até Neemias, se passaram 49 anos. E para nós entendermos, desde Neemias, aí em Daniel, no capítulo 9, nós vemos que ele fala sobre, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isso está falando de Neemias. Se passaram desde essa profecia até Neemias 49 anos. Vamos lá. Até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, irmãos, de Neemias até Cristo, se passarão 483 anos. Do ano 49 até Cristo se passaram 483 anos, irmãos. Está entendendo, pastor? Tem algo para acrescentar? Não? Vamos lá. De Daniel até Neemias, 49 anos. De Neemias até Cristo, até o príncipe prometido que é Jesus, se passaram ao todo, no total, 483 anos. Só pegando o fio da meada, para que você vá entendendo o que a gente está tratando, né? Nós estamos tratando sobre uma visão profética que Deus havia revelado a Jeremias, e agora o anjo explica a Daniel a respeito sobre essa visão, né? São 70 semanas, e dentro dessas 70 semanas, né, Deus dá agora, vamos dizer, o prazo de validade para a sua vinda. Então começa a partir de então agora a correr o cronômetro de Deus, né? Deus aperta o cronômetro. Então, por que nós estamos estudando as 70 semanas, né, de Daniel? Porque ela dá uma visão geral sobre o aspecto das últimas coisas, né? Como Deus diz assim: Daniel, agora eu vou apertar aqui o cronômetro regressivo, né? Então aí não conta, né? 10, 9, 8, 7. Isso. Deus agora aperta o cronômetro de modo regressivo, e as 70 semanas são tudo isso. Mas Deus já aponta para tudo que iria acontecer, para dar veracidade à sua palavra, né? Para dar veracidade à profecia. Então, o que nós estamos tratando aqui é as semanas que ocorreram, o que ocorreu no decorrer desses anos, né? Como Deus cumpriu fielmente até hoje, até os nossos tempos, e como Ele ainda vai cumprir, né? E depois com a última semana, tá bem? Então já estudamos, nosso irmão falou 7 semanas, aí tá certo? Vai entendendo aí. Vamos lá, pessoal. A gente tem que entender isso. Daniel a Neemias, 49 anos. De Neemias a Cristo deu ao todo 483 anos. Mas a gente sabe que do Antigo para o Novo Testamento houve um intervalo de 434 anos, não é verdade? 434 anos. Alguns dizem que Deus não falou com a terra, na terra, mas eu creio que essa profecia já falava bastante sobre aquele que havia de vir, que era Cristo. Então, para a gente simplificar isso, as 70 semanas simbolizam os últimos dias da terra. Como o pastor disse, era Deus apertando o seu relógio e dizendo: ó, apertei o play aqui,
quando chegar no final dessas 70 semanas, meu filho vai vir e vai restaurar o mundo. É isso que eu queria fazer, para a gente simplificar isso. O intuito das 70 semanas era para isso, para restaurar Israel, para restaurar o mundo. Vamos continuar. E depois da reconstrução de Jerusalém, de Israel, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Quando deu o ano 483, nós podemos compreender que eles estavam falando da primeira vinda de Cristo. Da primeira vinda. Quando Cristo veio em carne, quando Cristo nasceu de uma virgem e cresceu entre os homens e depois começou a pregar, a começar seu ministério, depois pregou o Evangelho, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E essa profecia, esses 70 semanas, esses 483 anos, eles se cumprem no último ano do ministério de Jesus, né, pastor? No último ano. Agora me diga uma coisa: de 483 anos para 490, faltavam quantos anos? 7 anos. E me diga uma coisa: se só faltava 7 anos, por que Jesus ainda não voltou? Não faz sentido essa pergunta? Alguns podem olhar para isso e dizer: ó um erro aí. Mas isso não é erro. Isso se chama misericórdia de Deus. Glória a Deus. Só lembrando. Primeiro, são 7 cada semana de 7 anos. Então nós chegamos ao número de 490 anos. Não é verdade? A primeira semana que ele fala é a semana que se dá até a restauração do templo, né? Restauração de Jerusalém por Neemias. Então na primeira semana temos a restauração do templo, que são 49 anos. Não são 7 vezes 7? Então 49 anos. A partir de quando cumpre a primeira semana, que ele fala no versículo 25, começa-se a contagem das 62 semanas, que são mais 434 anos, né? Então, e vai findar essas 62 semanas em Cristo. Alguns dizem que foi no batismo de Jesus, porque tem toda uma contagem. O calendário judaico só tem 360 dias, o nosso é 365, então uma contagem diferente. Então uns dizem que foi quando Jesus se batizou e começou o seu ministério terreno. Outros dizem que essas 62 semanas se completam quando Jesus entra na última semana de vida dele na terra, ele entra em Jerusalém, tá certo? Então nós vimos a primeira semana, a construção. A partir daí começou a contar 62 semanas, a primeira vinda do Messias, né? E, aliás, Jesus, né? Pronto. Então nós estamos aí nas 62 semanas. E agora o irmão João vai, se nós temos 62, primeiro 7 semanas, mais 62, então nós temos quantas semanas? 69. 483 anos. Então está faltando o quê? Uma semana. Então ele vai dizer a razão por causa que essa semana não começou ainda. Vamos lá. Vamos pensar. Tem que ir recapitulando. Para os irmãos refrescando, tá bem? Para a gente entender, eu quero que vocês abram a Bíblia em João. João capítulo 1. Eu quero ver quem é bom de Bíblia mesmo. Essa frase eu uso em todo canto. João 1. João 1 a partir do verso 9. João 1, verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Verso 11. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Quem era o povo de Deus
nesse momento que Deus estava se referindo? Israel. Isso é muito forte, pastor. Porque isso respalda o nosso estudo. Como Daniel estava orando por Israel, como a profecia das 70 semanas falava sobre Israel, sobre a restauração de Israel através do Messias. Isso é maravilhoso porque nós vemos a misericórdia de Deus nesses 7 anos que faltam. Porque nós estamos no ano 483 e Cristo, por exemplo, estava no seu último ano de ministério, estava pregando. Ou seja, Jesus iria ressuscitar, os apóstolos iam pregar o Evangelho para as 12 tribos de Israel e ele ia voltar. Iam ter os 7 anos de tribulação, mas depois ele ia voltar. Ou seja, era para Jesus ter voltado há 2000 anos atrás, olhando para essa lógica, né, pastor? Não é verdade? Ter voltado, né, ter vindo E retornado. E por que ele demorou 2000 anos? Por que Jesus demorou 2000 anos? Está demorando 2000 anos para retornar. É tanto que naquele tempo a igreja primitiva, ela tinha o mesmo pensamento que nós devemos ter hoje, que Jesus pode voltar a qualquer momento. Eles desejavam isso. Paulo, em suas epístolas, ele se referia no capítulo 4 de Tessalonicenses, ele falando sobre o arrebatamento, ele dizia, e nós, os que ficarmos vivos, ele estava se referindo a ele e àquele povo que estava lá naquele momento. Aquela igreja que estava viva naquele momento. Esse estudo, irmão, não serve somente para o nosso aprendizado. Não somente para isso, mas para que a nossa esperança esteja viva. Glória. E ele vem nos buscar. Amém? Amém. Vamos lá, pessoal. Vamos entender isso. A Bíblia diz aqui que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Só que eu quero que você abra. Irmãos, eu quero que vocês abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, verso 24. Pessoal, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender ela no nosso contexto, no contexto que ela se aplica. E é interessante, como nós lemos em João 1, Jesus veio para Israel, mas Israel não o recebeu, não acreditou na palavra do Messias. Mas ele disse, aqueles a quem o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Por exemplo, Jesus veio, isso é só um exemplo, pastor. Jesus veio para o pastor, mas o pastor rejeita. Só que Alex recebeu a Cristo. Então Cristo deu o poder dele ser chamado filho de Deus também. Estão entendendo? Cristo veio para Israel, Israel rejeitou a Cristo. Então quem é que abraçou Cristo nesse momento da rejeitação de Israel? Sabe quem? Os gentios, eu e você. Abram sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, verso 24. E diz assim: espera aí, pessoal. Isso aí. E leva. Acho que é. Estou vendo. Aqui, é mesmo. É porque eu estava lendo errado, pessoal. Marcos capítulo 7, verso 24. Que tem sobre o título de A Mulher Cananeia. E diz assim: levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. Pessoal, esse é o único momento que a Bíblia revela que Jesus saiu das províncias de Israel e foi para outro lugar. Ou seja, Jesus saiu de Israel e foi para os gentios nesse momento.
E entrando numa casa, olha só como isso é forte. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Ele não queria ser achado ali. Por quê? Porque ali estavam os gentios. Ele não queria ser achado por os gentios naquele momento. Por quê? Porque ele queria cumprir o propósito de Israel naquele momento. Vamos lá. Por quê? Aí começa a resposta. Porque uma mulher cuja filha de um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Sirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Olhando no contexto histórico, os gregos nesse tempo eram conhecidos por serem um dos povos mais orgulhosos da terra. Ou seja, para a gente ver uma mulher implorando, suplicando, lançando-se aos seus pés, uma mulher grega, lançando-se aos pés de um homem judeu, era algo para ficar na história, porque eles eram um povo muito orgulhoso. Só que ela entendeu o que Israel não tinha entendido naquele momento. Aleluia! Vamos lá, verso 26. E esta mulher era grega, Sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos. Ele estava falando sobre Israel. Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também aos cachorros comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama em que o demônio já tinha saído. Em outros evangelhos, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Em outros evangelhos, ele comenta sobre a mulher e diz: eu nunca vi tanta fé em Israel. Irmão, isso é muito forte. Porque Jesus percebe que aquela fé foi dada por Deus mesmo. Ela acreditou que Jesus poderia salvar a filha dela. E a fé daquela mulher foi tão... comoveu tanto Jesus que ele disse: vai, a tua fé te salvou. Que ele declara: eu nunca vi uma fé tão forte, tão poderosa, nem em Israel. A terra onde eu vim, a terra em que eu irei morrer, onde eu era esperado, onde eu era profetizado. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que o relógio de Deus parou naquele momento para que eu e você fôssemos enxertados na videira. Parou no ano 483. Estava tudo para se cumprir ali. Eu creio que isso faz tudo parte do processo de Deus. Nós fazemos parte do processo eterno. Isso não quer dizer que nós éramos um plano B de forma alguma. Mas isso é maravilhoso, nós vemos essas passagens bíblicas para nós começarmos a enxergar a misericórdia de Deus até na área escatológica. Porque por aquelas pessoas que estudam escatologia, que não têm o Espírito Santo, que leem a Bíblia, leem Apocalipse, eles veem ira. Mas nós que temos o Espírito Santo, quando nós lemos Apocalipse, nós vemos esperança. Porque o Espírito Santo habita em nós. Porque aquele que Israel rejeitou, nós aceitamos. Aleluia! Porque aquele que Israel crucificou, nós recebemos como nosso Deus. Aleluia. Isso é muito forte, irmão. Uma mulher grega creu em Cristo, acreditou na mensagem de Cristo, acreditou que ele tinha poder para salvar sua filha. E é interessante que a partir desse momento, no ano 483, isso aconteceu no último ano do ministério de Cristo, que durou 3 anos. É como se Deus tivesse parado um tempo ali e ele tivesse feito com que Israel, durante esse tempo, fosse endurecida para que a gente pudesse entrar na videira. Eu e você só estamos... Jesus Cristo só ainda não voltou porque Ele está esperando pessoas aceitarem a Ele nesse momento. Ele está esperando pessoas de todas as nações se voltarem para Ele. Por isso que Ele ainda não voltou. Israel esperava o Messias, mas o Messias não veio da forma que ela imaginava. Então Ele se voltou para os gentios, se voltou para nós. Por isso que Jesus dá esse mandato quando Ele ressuscita. Fiquem em Israel, mas depois preguem o Evangelho até os confins da terra.
porque Ele desejava que eu e você fôssemos salvos. Isso quer dizer, meu irmão, levando para esse lado, que a fé daquela mulher foi tão forte, que fez, no caso, que isso é um propósito eterno, eu creio nisso, mas olhando pela outra humana, fez o relógio de Deus parar, irmão, para que nós fôssemos enxertados na nova videira, na videira que é Cristo. Amém? Tem alguma coisa a acrescentar, pastor? Tem? Não, o que, né, tem para se falar é que Deus, né, a gente está aqui na 69ª semana, né, na semana 69, nós temos uma semana para ser vivenciado. Então o que o irmão Jonathan está trazendo é que Deus agora dá uma pausa, né, suspende a contagem dessas semanas, né? Ele suspende a contagem dessas semanas para que agora ele possa, né, alcançar. Interessante quando ele está lá dando o sermão profético e ele fala sobre o princípio das dores, né, que está dizendo haverão terremotos, pestes, fome, guerras e tal. No final, né, quando ele trata do princípio das dores, ele diz: e quando este evangelho for pregado a todas as nações, aí sim chegará ao fim. Aí quando ele diz que aí sim chegará ao fim, é que ele diz que aí sim eu começarei novamente a contar as 70 semanas que foram paralisadas, né, lá quando eu me entreguei. Está entendendo? Então nós estamos na semana 69, mas eu creio que a gente está aí à espreita do início dessa última semana, né, que nós veremos aí. Nosso irmão Jonathan vai nos falar melhor. Ou seja, os 7 anos que faltam acontecer são os 7 anos da grande tribulação. Quando Deus iniciar o relógio dele, quando ele apertar no play e começar de novo a contagem das 70 semanas, isso acontecerá que nós seremos arrebatados, tirados da terra. E nós deixamos para outra hora falar sobre arrebatamento, mas nós seremos arrebatados e começará os 7 anos a ser contados. Aí você que é pré-tribulacionista como nós, né? Nós somos pré, e eu indico também que você seja. Mas se você é pós-tribulacionista, né? Nós somos irmãos da mesma forma, né? Há várias visões a respeito, são questões complexas a respeito dos últimos tempos, né? São coisas, tem questões muito claras, tem outras que deixam, né, às vezes alguma não dúvida sobre a palavra, mas sobre a compreensão daquilo. Então nós cremos que a igreja será arrebatada antes do início dessa última semana de Daniel, que seria a tribulação, né? O período da tribulação, da grande tribulação. Então nós acreditamos que nós vamos antes. Se você acredita que vai depois todo estrupiado, mal acabado, você vai depois da tribulação, né? Mas eu acredito que a gente vai ser levado antes, né? Porque há indícios na palavra para se crer dessa forma. Tá bem? Pessoal, entendeu isso? Teve até alguma coisa que eu falei que o coração de Israel estava endurecido, não é verdade? E eu quero que vocês entendam isso. Isso é bíblico, para que a gente compreenda que o coração de Israel nesse momento. Por isso que existem judeus que não acreditam no Messias. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo. Eles só acreditarão quando acontecer a grande tribulação, irmãos. Eu quero que vocês abram em Romanos, por favor, Romanos 11, 25, que a gente vai falar só sobre o endurecimento do coração de Israel nesse momento. Romanos 11, 25, que diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vocês mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados.
Assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto a eles, são amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso é muito forte, irmão. Porque como o pastor falou, Israel é uma nação que foi escolhida de Deus. E o propósito de Deus com Abraão não acabou, mesmo Israel vacilando inúmeras vezes. Por isso que diz aqui, né? E eles são amados por causa dos pais, né? E isso é por causa da aliança que Deus firmou com os pais de Israel, né? Com os patriarcas de Israel. No verso 25, Paulo diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Até esse momento, isso é um segredo, isso é um mistério não revelado. Mas Paulo tinha essa revelação, para que não presumeis de vocês mesmos, ou seja, para que vocês não inventem achismos, para que vocês não indaguem a Deus, porque Israel está sendo dura, porque os gentios aceitam a Cristo, Israel não. Entendeu? Que o endurecimento, Paulo continua, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Depois que nós pregarmos o Evangelho aos gentios, a todo mundo, até os confins da terra, e as pessoas crerem no Evangelho, e as pessoas não terem desculpas de que ouviram o Evangelho, Deus arrebatará a sua igreja, como em Mateus 24 diz, e esse Evangelho será pregado por todo mundo, e então virá o fim. Isso quer dizer que Israel está sendo endurecido nesse momento. Só foi endurecida porque Deus teve misericórdia de mim e de você, meu irmão. Isso é muito forte, porque isso exalta um atributo de Deus, que é a sua misericórdia. Nós só fomos enxertados porque Deus endureceu o coração de Israel naquele tempo. Se fosse nesse tempo, nem eu nem você teria crido em Deus, não, nem eu nem você teria conhecido a Cristo. Nós estávamos perecendo de fé. E glória a Deus por isso, pela sua grande misericórdia. Agora vamos voltar para Daniel, para falar dos 7 anos. Passou só meia hora de live, foi. Vamos lá. Está aqui, ó. 9. Meu Deus do céu. Estamos concluindo. Estamos concluindo, pessoal. Não durma não. Estamos Durma não, senão Jesus vai ficar bravo. Tá ficando com agora. Estamos concluindo. Vamos falar bem resumido disso, porque em outras aulas a gente vai falar bem detalhadamente. Vamos lá. Verso 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, ou seja, o Messias será morto, mas não fará para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário. Seu fim será com inundação e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Esse príncipe que há de vir, pessoal. Antes do irmão John, né, eu fico só refrescando a memória que era para os irmãos, como a gente fez lá para frente, depois voltou, só refrescando a memória. Tá certo? Passou-se 7 semanas. 7 semanas, 7 por 7, que dá 49 anos. Só para você ver, irmão, que a Bíblia não é um conto de caucha. Que a Bíblia, ela tem verdades que vêm se cumprindo. Há revelações que têm sido dadas ao homem sobre a volta de Jesus desde o Éden. Então nós vemos esses princípios, essas profecias se cumprindo. Quando ele diz as primeiras 7 semanas, 49, que foi na reconstrução, não foi? Quando começa a reconstrução, começa a contagem das 62 semanas, que eram 434 anos. Cai justamente em quem? Em Jesus. E o que é que ele fala aqui? Sobre o Messias. E o Messias será tirado. Não é verdade? Então, quando esse Messias é tirado, então agora vai se contar a última semana, que foi, conforme indicação do nosso irmão John, suspensa. Essa contagem foi suspensa para que nós, gentios, fôssemos alcançados por esse Evangelho, né? Então Deus deu uma pausa na contagem, para só então ele recomeçar. E o irmão John vai dizer como. Vamos lá, como eu falei, ele vai começar quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, vai começar os 7 anos de grande tribulação. E esse príncipe que ele fala, que Daniel fala, é o anticristo, pessoal. Vamos lá, verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana,
e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E ele firmará aliança por muitos por uma semana. Isso quer dizer a aliança que o anticristo fará com o mundo por 7 anos. 7 anos ele vai prometer, vai ser um tempo de falsa paz. É um tempo em que o anticristo vai ser... Uns 3 anos e meio. Isso, né? 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, onde ele vai se revelar ser o diabo, o enviado do diabo, que queria finalmente destruir os propósitos de Deus. Essa é o pensamento do anticristo nesse momento, nesse tempo. E a Bíblia diz que ele vai firmar uma aliança com muitos. Ou seja, essa aliança durará 7 anos. E na metade da semana, ele fará cessar a aliança. Ou seja, ele vai ver que não vai querer mais a aliança. Por quê? Porque ele vai começar a se mostrar quem verdadeiramente ele é. E é aí que Israel começará a enxergar que aquele não era o Cristo que eles pensavam, mas o verdadeiro Cristo se chama Jesus. E é daí que Israel vai ver o erro que eles fizeram. E então se arrependeram dos seus pecados e receberam Cristo como seu rei, como deveriam ser recebidos há 2000 anos atrás. Tem algum para acrescentar sobre isso? Amém, termina. Esse pensamento termina. Pronto. Então aí nós estamos, o que está pendente, né, nesse plano escatológico de Deus revelado a Daniel em 70 semanas, o que está pendente é apenas uma semana. Então o que nós vemos, tem um hino, né, muito bem conhecido, que ele diz que é já meia-noite, né? É já quase meia-noite, Jesus está voltando. Então nós estamos em quase meia-noite. Nós estamos quase para si. Quando é meia-noite, ela chega a 0 hora. Ela está contando um novo dia. Então nós estamos à beira de se começar a contar a última semana, que serão 7 anos, conforme o nosso irmão John falou, aonde vai começar a operar claramente o anticristo, né? Inicialmente nos 3 primeiros anos, né? Com uma falsa paz, né? Organizando, se confraternizando com todo mundo, criando alianças, reconstruindo o templo, voltando de novo o culto ao templo de Israel e tudo. Então nós vemos, irmãos, que, mas aí você diz, mas pastor, faz quanto tempo esses crentes, esses crentes estão falando que Jesus vai voltar e Jesus não volta? Mas nós nunca estivemos no instante da história tão propício para a vinda de Jesus, tão propício para que a palavra dele se cumpra. Uma das coisas, né? Este governo realizará um governo mundial, né? Essas coisas a gente vai ver nas outras, mas eu só estou dando um exemplo para você, de que se nós estamos tratando da vida de Cristo é porque o cenário ele está inteiramente se formando ao ponto de que está se tornando propício isso. Para que se forme um governo mundial, a gente precisa de um elemento que nós temos muito de sobra nos nossos últimos dias, que se chama assim, globalização. Então, todas as nações hoje são inteiramente dependentes. Como? Olha a situação desse vírus. Nós não fabricamos mais aquilo que nós precisamos. Fabricamos uma coisa ou outra. Nós precisamos que outro país fabrique para que nós venhamos consumir. Nós somos dependentes da economia de outros países. Quando a economia ela dá uma queda, quando essa economia dá uma queda, o que é que acontece? Ela sai irradiando em todas as economias. Então nós temos um cenário propício para o aparecimento desse anticristo, porque ele vai governar e vai conseguir, né, ter um governo mundial, né? Então nós veremos futuramente isso. Então nós estamos aí à beira da última semana revelada a Daniel, que
que será esta da tribulação. Amém? Mais alguma coisa? Irmãos, escatologia, para que a gente possa entender, ele tem muito a ver com o que a igreja vai fazer antes que Jesus arrebatar. O que é que ela estará fazendo? Eu creio, como eu disse aqui em outras lives, que Jesus ele tem feito com que a gente tem trabalhado em nosso coração nesse tempo, trabalhado no coração da igreja, nesse tempo que a gente tem ficado em casa. E eu creio que qual será o nosso papel para que, entre aspas, nós possamos apressar a vinda dele. Como diz em Mateus 24, então esse evangelho será pregado por todo mundo, então virá o fim, não é verdade, pastor? Sabe como? Em Mateus 24 responde, pregando o evangelho. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos falar do amor de Deus, nós precisamos falar sobre arrependimento, nós precisamos falar de Jesus Cristo crucificado, nós precisamos falar que Ele está voltando, nós precisamos falar que essa palavra é verdadeira, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Só assim, irmãos, nós seremos uma igreja preparada, sem manchas, sem rugas, uma igreja que Cristo espera que nós sejamos. Amém? Deus abençoe você e sua família. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Então, são duas coisas, ó, que são termômetros da vinda de Jesus. Israel quer ficar na espreita de Jesus, fica olhando para Israel, para os eventos que acontecem em Israel. E segundo, é um evento relacionado a nós, igreja que recebemos Jesus, que é a evangelização de todo mundo. Então, um termômetro é Israel e é a igreja praticando aquilo que ela foi chamada para fazer, que é levando esse evangelho a toda criatura. Amém? Teve alguma dúvida, alguma coisa aí perguntada? Nada? O pessoal ficaram só. Amém? Vamos então agradecer a Deus, né? Vamos cantar mais só um louvor, e a gente canta um louvor rapidinho aqui e a gente finaliza. Nós oramos, tá certo? Nós oramos e agradecemos a Deus por essa noite maravilhosa. Eu espero que você tenha encontrado, né, na palavra de Deus satisfação. Nós poderíamos fazer uma live aqui e sermos irresponsáveis, como a igreja tem sido por muitas vezes, ou determinados homens têm sido por muitas vezes. É muito fácil nós aglomerarmos pessoas, é muito fácil nós fazermos algo que exploda nas redes sociais. É só nós mexermos com o seu emocional, mexermos com alguma... É muito fácil manobrar as pessoas. Mas nós estamos aqui como igreja para revelar a verdade que é o Evangelho de Cristo. Amém? E se você se sacia com a verdade, então você é um verdadeiro adorador. Aleluia. Amém? Vamos louvar? Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Aleluia. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais longe a bater. Aleluia. Como pode me amar, Deus, sabendo que fugiria se a porta estivesse aberta? Como
chamou, Senhor Jesus, para uma humanidade, mas a humanidade persistiu em viver romances, em viver, Senhor Jesus, relacionamentos extraconjugais. Oh, a humanidade persistiu em te trair. Ah, Israel, a tua escolhida, a nação escolhida dele, quando o Senhor persistiu em prevaricar os seus altares, em te abandonar por várias vezes, a se engordar, aleluia, diante da gordura e das suas benesses, e a deixar o Senhor. Quantas vezes o Senhor quis atraí-la, quantas vezes o Senhor quis chamar a atenção, e o Senhor tinha criado, aleluia, uma história de amor para recuperar a humanidade. Aleluia, e essa história de amor, aleluia, Senhor Jesus veio ter o seu ápice, o seu momento, aleluia, grandioso na cruz do Calvário, quando tu mandaste o teu Filho amado para revelar de fato que o Senhor amava profundamente a humanidade, que o Senhor amava profundamente a humanidade. Aleluia, Senhor, mas mesmo assim a luz que raiou sobre Israel não foi capaz, meu Deus, de tocar no coração daquele povo. Aleluia, mas havia um povo rejeitado, havia um povo que a promessa não operava sobre ele, mas que amou o Senhor, que desejou o Senhor, e por esta razão nós estamos nesta noite, porque esta promessa foi revelada aos nossos corações, e hoje a tua igreja está estabelecida na terra, sofreu perseguições, sofreu ações de homens malignos, sofreu ações e sofre ainda ações de cães que querem destruir a fé da tua igreja. Mas nesta noite, Senhor Jesus, há uma igreja pulsante, há uma igreja que almeja, há uma igreja que espera, há uma igreja que anseia a tua vida, há uma igreja que espera, há um mundo desesperado, mas há uma igreja esperançosa, há um mundo caindo em tribulação, mas há uma igreja que conta as horas, há uma igreja que aguarda a restauração de todas as coisas, há uma igreja que aguarda o refrigério que será depositado sobre o teu povo e sobre a tua igreja. E nós cremos que o Senhor está às portas, e nós, como tua igreja, dizemos nesta noite: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, resgata-nos desse mundo vivo, estabelece, completa a tua obra na humanidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus, aleluia, nos leva para casa, nos leva para casa, mais longe de ti. acaba com a nossa peregrinação, acaba com a nossa peregrinação nessa terra, aleluia. Se revela em toda a tua totalidade, Senhor Jesus Cristo. Se revela no teu esplendor. Desce, ó, Cordeiro que é digno de abrir esse livro. Aleluia, se apodera desse livro, abre esses 7 selos e busca a tua igreja amada. Em o nome de Jesus, nesses últimos dias. Desce. A luz que o mundo rejeitou, ela não poderá mais rejeitar, porque o Senhor não irá mais comigo.
minha alma soluça quando eu percebo cuidar. Seja tomado por essa esperança na sua casa nesta noite. Seja reanimado na fé nesta noite. Você, aleluia, que se cansou de um evangelho falsificado. Você que se cansou de um evangelho, aleluia, que você não vive da maneira como se deve viver. Se prepara, meu querido. Ó noiva do Cordeiro, se atavie em santidade nesses dias. Espera o noivo. Não se assuste, aleluia, com a marcha nupcial que é tocada. É Jesus, é o noivo que está se aproximando. Não se assuste com as evidências. Elas são evidências da vida do teu amado. Elas são evidências da vida do Cordeiro. Elas são evidências da vida do noivo. Tenha sua fé restaurada nesta noite. Você que perdeu o ânimo da fé, feche seus olhos em nome de Jesus. Você que perdeu a dimensão da eternidade, aleluia, que tem vivido uma vida, uma fé mecânica, uma fé cerebral, acabou-se o ânimo, acabou-se a alegria no seu coração. Em nome de Jesus, na autoridade do Espírito, esta alegria vai invadir o seu coração neste momento. Você vai recuperar a força, a energia, a alegria da salvação vai voltar ao seu coração novamente nesta noite. E você vai voltar a uma vida de reconciliação com Deus. Você que estava afastado, pegue as suas lamparinas, receba essa advertência nesta noite. Encha ela de azeite, encha. Não seja, aleluia, como qualquer outra manécia que está despreocupada. Ele está vindo a sinais da sua vida envolvendo toda a humanidade. Então volta para Jesus logo, em o nome de Jesus. Ajoelha onde você está, reconheça os seus pecados, volta para Jesus, aceita esse Cordeiro. Não faça como Israel. Aceite Jesus nesta noite. Seja alcançada por salvação. Eu oro em nome de Jesus por aqueles que vão se reconciliar neste momento. Eu oro por aqueles que vão aceitar Jesus Cristo neste momento. Se revela Espírito Santo. Não somos nós, não é uma igreja. Eles não estão aceitando uma placa, não é um ministério. Eles estão aceitando Jesus, o Eterno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Faz essa oração comigo nesta noite. Em nome de Jesus. Diga: Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus, nós oramos também por famílias, por casas. Nós oramos para que a bênção do céu esteja sobre este lar. Meu Deus, aonde estas famílias estão preocupadas com o amanhã, com as condições, com as situações da qual estão instaladas na nossa economia. Tu és o Deus provedor. Tu és o Deus que tem guardado a tua igreja por tantos anos e o Senhor não vai voltar atrás desta promessa. Guarda o teu povo, livra o teu povo, visita essa humanidade que está aflita, visita esses corações que estão perturbados, que foram, meu Pai, retirados do chão dos seus pés. Aleluia, eles não sabem olhar para o monte de onde vem o socorro. Mas, Senhor Jesus, ensina, Espírito Santo, Tu que estás ainda sobre a face dessa terra, atuando, segurando, conforme Tessalonicenses diz, segurando a aparição deste anticristo, detendo este anticristo. Então manifesta a verdade aos corações em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda barreira de mentira sobre a vida desta pessoa seja quebrada nesta noite. Toda barreira, aleluia, toda barreira, todo pecado, aleluia, que amarra, que acorrente esta vida, seja quebrada, aleluia, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Visita os médicos, visita aqueles que estão nos hospitais, dando a sua vida, Senhor Jesus, em prol de muitos pacientes. Cuida, Senhor Jesus, aleluia. Cuida das nossas lideranças, dos nossos prefeitos, presidentes, governadores, ministros, Senhor Jesus, vereadores, tantos eles,
Agradecer nosso irmão John, que se colocou aqui na brecha para estudar, para buscar conhecimento da parte do Espírito e trazer esse estudo. Quarta-feira nós teremos a continuidade disso e nós vamos avançando para nós conhecermos e termos muito mais ainda, sermos solidificados em esperança. A irmã Natália, o irmão Alex ficaram no louvor hoje, a irmã Ilane, que vocês não estão vendo, mas está aqui nos bastidores nos ajudando, em nome de Jesus. Sábado nós temos uma live diferente do jovem, né? Vai ser um game aí, uma live, né, onde eles vão ter perguntas, respostas. Vai ser bem interessante, depois eles explicam aí na internet. Tá bem? Domingo nós temos a live, né, a transmissão do nosso culto de domingo, né? Tem sido uma bênção, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, receba uma bênção especial da parte do Senhor. Que o amor de Deus, a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações seja para com todo o povo de Deus, para todos sempre, e que todos possam dizer amém. Fique com Deus. Se você teve alguma dúvida, você coloca aí nos comentários, que depois a gente entra em contato e, se possível, retira a sua dúvida. Amém? Fique com Deus.